eu propunha viajarmos para um outro festival que já aconteceu. Eu sei que tu queres muito. Muito. Foi uma das histórias que este fim de semana, de facto, várias histórias. Me fez acompanhar. Eu normalmente gosto de acompanhar Glastonbury. É de facto uma inspiração gigante ver os concertos, sentir o pulso àquilo que é a história de Glastonbury. Tive a oportunidade de ver nos últimos anos, com transmissões em diretos, alguns grandes concertos que passaram pelos palcos de Glastonbury. E tu tens aquele olhar técnico, portanto, também estás a olhar para a realização e como esses concertos chegam em muitos concertos, muitas das bandas que normalmente pisam Glastonbury depois acabam por vir aos primeiros concertos logo do ano também a Portugal. E obviamente é uma ótima ferramenta de estudo para quem realiza concertos. E um bom realizador de concertos tem que ter uma noção do espetáculo do princípio ao fim para perceber para onde é que tem de estar a olhar. Eu tive dois exemplos. A Arctic Monkeys, quando lançaram o álbum A.M., que foi apresentado em Glastonbury a primeira vez e depois, uma semana e picos depois, estavam no Meco com o mesmo concerto e foi estudar exaustivamente e correu muito bem. Kasabian também, um dos grandes concertos de Glastonbury que vi nos últimos anos e que acabaram por repetir a faceta também no MEC, também num outro grande cartaz. E Glastonbury traz-nos isso, traz-nos a oportunidade de é um preview. Ver. Este ano, a edição de Glastonbury foi pautada por... Momentos, vamos dizer momentos. Momentos memoráveis, momentos cómicos, momentos desagradáveis. Sim, teve aqui um misto de alguma... Por onde é que queres começar? Vá. Olha, estranho algumas reviews dos concertos, os headliners, ou seja, os cabeças de cartaz de Glastonbury este ano no palco principal, no palco Pirâmide, eram os Arctic Monkeys, eram os Guns N' Roses e Sir Elton John. Os Arctic Monkeys tiveram umas reviews que, enfim... Diz o que diziam as reviews. Não eram muito favoráveis, acharam que foi um concerto... A palavra foi aborrecido. Aborrecido, exatamente. E eu não admito. Deixa-me explicar porque é que eu não admito. Sinto alguma dificuldade também em aceitar isso. Mas compreendo que eles já estão na estrada há bastante tempo. Nós vimos este concerto no Mel Calorama o ano passado, que estavam muito no início, tinham acabado de lançar disco, e isto já lá vão uns meses, não é? Meu amigo, daqui não chega a 2 semanas. Vamos ver Arctic Monkeys, se tudo correr bem, no Nós Alive. E é o único dia que eu vou ao Nós Alive. A pessoa agora tem uma cria e tem que se organizar. E eu não admito menos do que um concertaço de Arctic Monkeys. Deixa-me fazer-te um paralelismo. A pessoa vai arranjar babysitter, sim. Percebes? Sim. E tem que valer a pena. E eu compreendo o que tu me estás a dizer. Estão há mais de um ano, não, estão há um ano, há cerca de um ano com esta turnê. Organizem-se. Deixa-me fazer-te um paralelismo, porque quando foi, creio que em 2013... eles lançam o A.M., dão um grande concerto, de facto, em Glastonbury, repetem aqui no Meco, no Superbox Super Rock, um concerto fabuloso, e depois, no ano seguinte, na edição seguinte do Nós Alive, eles vêm ao Passeio Marítimo de Algés e, na altura, sentiu-se, de facto, uns Arctic Monkeys já mais cansados. Foi quando? Estavas a dizer? Portanto, eu creio que eles estiveram no MEC em 2013 e depois vieram ao Nós Alive em 2014. Pronto, e isto para construir um paralelismo de que parece-me a mim que é uma banda que, quando está muito tempo na estrada, quando são muitos concertos... Também houve ali uma fase um pouco de cansaço da própria banda e não necessariamente de uma turnê. Deixa-me só dizer, pegando, por exemplo, o Bruno Fernandes disse-nos hoje que está com esta turnê com os Rammstein desde 2019. Tiveram uma paragem é uma máquina bem oleada. Com a pandemia. Exatamente, mas é uma máquina bem oleada. Mas às vezes essas paragens até, não é? Pode haver componentes de espetáculo que de repente são estranhas, porque foram 2 anos e foram 2 anos que mudaram a vida das pessoas e a forma como olhamos para a nossa vida. Mas... às vezes esta coisa de ser uma máquina bem oleada e de ser esta repetição todas as noites tem um lado bom, que as coisas têm tendência a correr melhor, tem um lado menos bom, digamos assim, que é quando se começa a notar esse cansaço e essa repetição, porque já não há o mesmo entusiasmo.
Agora acho que também tem que haver uma gestão de energia das próprias bandas. Hoje em dia cada vez se fala mais também em termos de saúde mental e estas turnés são muito longas. São puxadas, são desgastantes. Sim. Também acho que o público português puxa o que de melhor têm as bandas e, portanto, tenho essa esperança. Eu já tive a oportunidade de falar com alguns artistas que dizem que há turnés que começam em salas pequenas e depois vão crescendo até aos grandes espaços e depois aos grandes festivais e que isso às vezes motiva as bandas. Claro, o entusiasmo também está em crescendo. Quem começa logo a fazer grandes festivais e depois está um percurso enorme a fazer grandes festivais, às vezes a coisa é tipo... Olha, posso dar um exemplo que me desiludiu. Justin Timberlake no Rock in Rio, cá em Lisboa. A sério? Porque senti que a coisa estava demasiado oleada. Já era demasiado ensaiado. O espetáculo estava muito bem construído, mas senti da parte dele, o entusiasmo, senti que já não era a mesma coisa. Por acaso achei um concerto bastante interessante do Justin Timberlake. Talvez eu tivesse a expectativa demasiado alta, Pedro Paiva. Mas foi que eu senti que, ok, isto já está, ele já sabe que neste momento tem que estar aqui, tem que estar a olhar para aqui, e o entusiasmo eu senti que já não estava tanto lá. Okay. Aliás, nesse ano, acho que foi no mesmo dia, mas sei que foi no mesmo ano, achei que Ed Sheeran, sozinho com uma guitarra e uma loop station, encheu o palco principal do Rock in Rio e com uma energia muito própria antes de rebentar. O Ed Sheeran é um caso muito particular. Sim, mas lá está. A solo, era ele e uma guitarra, uma loop station, e senti que encheu aquele palco e senti falta dessa energia no concerto do Justin Timberlake. Um estádio da luz. Depois de já arrebentar, porque eu, nesse ano entrevistei-o e ele anunciou que ia voltar a Portugal para dar um concerto. Entretanto, rebenta e foi sendo adiado até, pronto, lá está, encher Foram duas datas. Foram 2 noites. Duas noites. Também, na linha das desilusões, Guns N' Roses, que foram basicamente... trucidados pela imprensa. Sim, pronto. Eu estava aqui num outro termo um bocadinho mais como... És mais soft. Mais pesado. Não. Eu era mais pesado. Até porque ficou para a memória dos jornalistas ingleses como os piores headliners de sempre da história do Glastonbury. Isto diz muito sobre aquilo que foi a atuação dos Guns N' Roses na segunda noite do Glastonbury. Sim, eu penso que as principais críticas tiveram a ver com a forma como se apresentaram. Ou seja, hoje em dia o chapéu de cowboy já é um pouco mais cómico e um bocadinho datado, e a própria voz, que estava ali com alguns problemas, pelo menos era o que indicavam os jornalistas. Mas, depois de 2 atuações que, enfim, uma delas defraudou bastante os fãs, Guns N' Roses, outra foi mais aquela de... foi mais um concerto de Arctic Monkeys. A última noite foi pautada por aquele que dizem ser um dos grandes concertos recentes em Glastonbury, e falamos de Elton John, que vai-se dizendo já que foi o último concerto de Elton John em terras britânicas. Atenção, a pandemia também adiou a reforma de Elton John. Sim, também portanto, não sei se isso será inteiramente verdade, mas há muita gente a dizer que, de facto, o Elton John assume este concerto como o último grande concerto de Elton John. Mas antes ele já dizia que ia ser a sua última turnê. Depois, penso que foi com a pandemia, foi sendo adiado. E, portanto, fala-se de serem os últimos concertos. Eu tive a oportunidade de ir ver. Claro que, atenção, o Jay-Z também já se reformou algumas vezes. Sim. Depois volta. Tive a oportunidade de ir espreitar o concerto do Elton John e pareceu-me tudo perfeito. É incrível, adorava luz, som... Assistir ao vivo. O acting e a performance do Elton John irrepreensível e um mar de gente que nunca acabava. Lembramos que Glastonbury consegue ter uma população de 200 mil espectadores no recinto os 3 dias. Portanto, estava a lotação esgotada para os 3 dias. Glastonbury tem 96 cartazes, são 96 programações. São 10 palcos que eles consideram os 10 palcos principais de música, são 10 cartazes para 10 palcos de música e depois tens ainda mais 80 cartazes de programações. É uma dimensão muito diferente. É uma dimensão enorme. Acho que é muito difícil para nós, na nossa realidade, imaginarmos um festival desta dimensão, gigante. Um dos factos que marcou esta edição foi... Está doidinho para falar sobre isso. O episódio Lana Del Rey.
A Lana Del Rey... O Lana Del Rey Gate. O Lana Del Rey que... Ou Cabelo Gate. Ela era headliner daquilo que nós às vezes chamamos como palco secundário, não é um palco secundário, lá chama-se Other Stage. Ela fechava a segunda noite e a Lana Del Rey simplesmente decidiu entrar em palco meia hora não decidiu, atrasada. Não foi isso, ela não decidiu. Ela entrou meia hora atrasada, segundo ela, são as palavras da própria. Em palco? Porque o cabelo, disse em palco? É verdade, em palco. Porque o cabelo dela demora muito tempo a fazer. E Lana, querida, se há alguém que percebe de cabelo que dá trabalho sou eu, mas começa-se mais cedo a arranjar o cabelo, não se chega a palco meia hora atrasada. Não é admissível, Luísa. Não é admissível. Para fechar o palco em Se ela Glastonbury, sabe claro tem que que não. estar às 10h30 da noite. Olha, eu agora vou Em chegar palco. à My Gig meia hora de atraso porque demorei a arranjar o cabelo. Era despedida. Uma artista que fecha uma noite num palco importantíssimo, que sabe que a sua atuação tem início às 10h30 da noite. Ingleses odeiam Exato. atrasos. Pontualidade Odeiam britânica. atrasos. Ela E bem. entra meia hora mais tarde. Lado da sua, passa a expressão, americanice de que eu quero posso e mando, entra meia hora mais tarde. Ela de facto desculpou-se com a questão do cabelo. Mas isto não acaba aqui. Mas é assim, Portanto, tipo, ela o que é tem que o dia aconteceu? todo O que é que para a fazer organização cabelo, fez? Luísa. Tem o dia todo para fazer cabelo. concordo contigo. Não vai fazer Eu cabelo acho às que 9 da noite, não vai fazer cabelo às 9h30 da noite. Ela tem que estar a fazer cabelo a não sei partir o que é das que a 5 da rapariga tarde. A questão é, o que é que entretanto a organização fez? Por falta esse pormenor importantíssimo. Já lá vamos. É que isto começa aqui, com o atraso dos tais 30 minutos, e ela entra, pede desculpa e diz que vai tentar apressar o seu act, e a verdade é que ela não apressou, ela fez ao ritmo Lana Del Rey. E o que foi um facto é que, em cima disso, ela conseguiu irritar ainda mais a organização, porque, entre músicas, ela fez uma coisa que a organização tinha expressamente pedido aos artistas para não fazer, que são os chamados vapes. E ela acabava por... Portanto, a organização estava com uma campanha de comunicação Certo. para não se levarem Não há vapes. não utilização de vapes, Exatamente. quer por parte da audiência, quer por parte, sobretudo, dos artistas, para não incentivar. E ela, basicamente, entre músicas, foi dando as baforadas que entendeu dar. Marimbou-se nisso. O que ainda deixou a organização provavelmente muito mais irritada. O que é que acontece? Portanto, ela entrou meia hora mais tarde e à meia-noite em ponto a organização cortou-lhe o som de palco. Chama-se cortar o pio. Literalmente, ela ficou sem pio à meia-noite em ponto. Respect pelo facto da rapariga, senhora Dona Lana Del Rey, ter estado depois a cantar com os seus back vocals à capela, ou seja, à capela não, sem microfone. Ela tentou depois estar... Sim, ela desafiou inclusivamente os fãs Não se foi embora. a continuar o concerto à capela. Mas o que é um facto é que... Assim, para quem lá estava deve ter sido um grande momento. Diga-se de passagem, em termos de espetáculo... Que não fosse fã da Lana Del Rey, eu acho que deve ter sido um grande momento. Para os fãs não foi um grande momento, não é? Não sei, eu se fosse fã, de repente, se eu fiquei meia hora à espera... A Lana Del Rey tem uma base de fãs muito... aguerridos, e por isso mesmo. Eu acho que para os fãs que estavam lá e que esperaram meia hora até a senhora sair para palco, eu acho que depois aquilo é um momento, à partida, irrepetível, porque também não é algo que aconteça sempre. Mas acho que é chato. Eu, por exemplo... na última passagem da Lana Del Rey no Superbox Super Rock, no Meco, eu creio que também houve um atraso. Eu não quero estar enganado, mas aquele atraso, eu acho que a desculpa foi a mesma. Não quero estar enganado. Posso estar aqui, mas eu sei que no backstage dizia-se... Eu arranjo-te o contato de um cabeleireiro que é super rápido, porque acho que ela está a precisar de alguma ajuda. Mas também sei que os fãs e as fãs de Lana Del Rey estavam lá cedíssimo, correram para a frente de palco cedíssimos, estiveram lá o dia todo. E, portanto, a base de fãs da Lana Del Rey é, de facto, uma base muito... é uma fã no verdadeiro sentido da palavra fã. Mas eu acho que é aquele misto de diva rebelde e que eu acho que faz parte do elan. Penso que sim. E por isso eu não sei se da parte dos fãs terá havido assim... tanto um mal-estar em relação a este comportamento, porque se viram calhar menos meia hora de concerto. Ela depois, entretanto, foi cumprimentar toda a gente na linha de frente, esteve de joelhos no palco, a organização desligou-lhe os ecrãs para não... Mas desculpa, é que eu efetivamente não sou... Este drama, esta coisa... Não, pronto, eu respeito muito, mas não é não faz o meu género, mas respeito muito como artista. Mas...
não é? Isso faz parte da magia da Lana Del Rey e se calhar para o público, essa malta que corre para a frente do palco e que fica à espera, eu acho que se calhar foi mágico e vão poder dizer, olha, sabes aquela data em que a Lana Del Rey fez isto no Glastonbury, eu estava lá. Pois, não sei se pelas melhores razões. É um misto. O que eu sei é que voltei um bocadinho a cassete atrás, ainda antes do próprio Glastonbury, a própria Lana Del Rey já tinha mostrado uma enorme azia pelo facto dela não estar no palco principal. Ela achava-se, isso provavelmente será, na visão dela e se calhar de muita gente, que teria unhas para tocar a guitarra do palco principal. Imagina se isto acontece no palco principal. Mas estás a ver, dadas as críticas ao concerto dos Guns N' Roses, se calhar também não estava assim tão errada. Olha, isto também há que ser justo. É assim, para uma edição de Glastonbury que não teve, assim, dos grandes nomes, à exceção de Elton John, não teve, assim, uma grande... Acho que os Queens of the Stone Age, esse eu não vi, de facto, que fecharam a terceira noite do Other Stage. Li apenas algumas reviews que deram um concertaço fabuloso, mas, tirando isso... de facto, Glastonbury fica pautado por estes a questão dos Guns N' Roses. Foi uma edição estranha. Sim, muito estranha. Diria que foi uma edição estranha. Esperemos que nós, em Portugal, na época de festivais que agora já está a rolar, tenhamos mais sorte nos gigs e nos acts que aí vêm dos grandes nomes que vão pisar os palcos nacionais. No entanto, são boas histórias para partilharmos depois aqui na MyGeek, portanto estejam à vontade. É verdade.